Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco, temporada 2025. A entrevistada de hoje, ela foi chamada nas redes sociais dela por um seguidor, um seguimor, um beijo Edgar. Essa entrevista também é em sua homenagem. Edgar, um seguidor desta pessoa que vocês vão conhecer aqui hoje. Edgar perguntou: até quando você vai ficar fazendo vestibular? Você é incompetente. É, meus amores, ela foi chamada de incompetente, mas como tudo na vida, os humilhados também serão exaltados. E hoje é o dia de exaltar a aprovação na MedWed de Júlia Vieira, a blogueira desse time. Fica comigo depois da vinheta, você vai conhecer tudo. Inclusive, fica também, Edgar. Ninguém sabe mais sobre a aprovação em medicina do que o Time Foco Medicina. Senhoras e senhores, com vocês, e para o Edgar, e para toda a família brasileira, Júlia Vieira! Oi, gente! Mostra pro Edgar tua incompetência. Querido, olha só, queria te mandar um beijo especial aqui, ó, pra você. Minha incompetência, tá? Beijo, fica com Deus. Júlia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente vai furar o protocolo da entrevista, que é geralmente começar como a medicina entrou na sua vida. Vamos furar o protocolo, vamos já pegar esse acontecimento épico. O ano da sua aprovação, vulgo 2024, foi o ano que você decidiu usar suas redes sociais para compartilhar um pouco do seu dia a dia, seus momentos de ótimos dias de vestibulando e seus momentos de bad total. Era assim, aquele daily bem vida real de vestibulanda de medicina. E meio a muitas trocas super maneiras que aconteceram ali, pessoas muito bacanas. De vez em quando você lidava com algumas pessoas não tão bacanas assim, tipo o rolê do Edgar. Conta um pouquinho disso, assim, como é que no que você se baseou para ter tomado a decisão de abrir o Insta do Daily? E como você recebia esses comentários como o do Edgar? Então, eu sempre gostei de postar os meus estudos, principalmente quando eu tava de casa, só que eu postava só no Close Friends do Instagram, né, pros meus amigos mais próximos. E aí, quando eu recebi mais uma reprovação, né, de 2023 para 2024, que era o ano que na minha cabeça eu ia super passar, eu tava muito deprimida. Então, tipo, eu ia estudar em casa, né, online, porque antes eu tava estudando presencial, então ia ser uma nova rotina, uma nova coisa. Então, eu queria fazer algo pra me motivar, porque querendo ou não, por mais que não tivesse ninguém vendo, me motivava a estar ali, sabe, postando e tal, meio que pra eu ver depois durante o dia, nossa, olha quanta coisa eu fiz e na tal. Verdade tinha muita gente, até o Edgar. Você até achou o Edgar. Que não ia ter ninguém. Mas isso foi com o tempo, porque eu comecei com o meu Instagram privado, só pros meus amigos. Aí depois eu fui abrindo, e aí, cara, eu conheci tanta gente legal que tava na mesma trajetória que eu. Eu fiz amigas de verdade pelo Daily, e isso foi muito bom. E quando veio esse querido do Edgar, tipo, eu acho que eu nem liguei muito, sabe? Eu achei engraçado. Eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu tô famosa, tô tomando hate. É porque eu tô famosa. E aí foi muito engraçado, porque eu contei pra Carol, aí a Carol postou também nos stories, e aí virou. Uma zoeira. Total. Porque eu lembro que foi um vídeo de zoeira que eu tinha feito, né? Que era mais ou menos assim, ai, tô há 4 anos no vestibular, não sei por que eu passei. Aí ele, se você não passou até agora, é porque você é incompetente. Aí eu, ai, tá bom, querido, vamos ver então. Vamos ver se eu sou incompetente. Aí foi isso. E é bem aquilo que a gente fala, né? Na maioria das vezes, essas pessoas que estão ali xoxando as outras, ridicularizando, elas mesmas não fizeram nada de tão extraordinário nas próprias vidas, né? E elas estão tão frustradas com isso que parece que se tornou um propósito para a fucking vida fracassada delas tentar tirar a fantasia do sonho do outro. E quando eu digo fantasia, não é no sentido comum, como a gente está acostumado a ouvir a palavra fantasia, que é uma coisa, né, que não existe, mas a fantasia no sentido da crença, do brilho, da positividade que você está tentando colocar naquele sonho. Porque os dias por si já são tão difíceis, os desafios que a gente tem que enfrentar, mesmo com todo o apoio, já é tão difícil
que você pensar que possa ter alguém que para um minuto da vida dela pra ir ali falar pro outro, você é incompetente. Total. Cara, assim, que bom que te pegou numa fase que você conseguiu ter a sabedoria de levar isso pra um lugar cômico, Sim. né? A gente fez desse limão uma caipirinha, mas... E se tivesse feito com uma outra pessoa? Inclusive, esse é um ponto importante do porquê que algumas pessoas falam assim, você acha que fazer daily é uma coisa positiva pra todos os alunos? Você acha que é o perfil de todos os alunos? E eu falo, eu não acho. Eu acho que tem que ser uma pessoa que já tá numa fase do processo mais casca grossa. Total. Ela tem que estar um pouco mais blindada da opinião do outro para validar a si próprio. Porque se você estiver muito cru, ainda muito iniciante, muito ingênuozinho pro processo, achando que você vai estar ali só pra fazer amiguinhos, a hora que você tomar seu primeiro hate, tipo isso, e coisas até muito piores, que a gente sabe que teve um caso que ficou muito famoso recentemente na internet, nem sei se você acompanhou, da menina que tava há 10 anos fazendo vestibular. Nossa, total. E que acabou que ela foi aprovada também, enfim, aquela Sim. reviravolta da vida, né? Mas assim, o bagulho tomou uma proporção. Sim. Uma proporção das pessoas dizendo tá certa, tá errada, meio que assim, parece que uma galera não tinha mais nada pra fazer na vida e meio que parou pra discutir a decisão da vida da menina. Então, eu acho que não é qualquer vestibulando que tem saúde mental pra lidar com isso. Total. Você viveu 5 anos de vestibular e agora a gente vai pegar a linha do tempo de novo, mas foram 5 anos e você fez isso no seu último ano. Você já tinha vivido muita coisa, você já tinha tomado muita porrada, você já tinha engrossado muita casca. Então você levou realmente de uma forma que o teu objetivo ali era ficar bem. Se não fosse pra ficar bem, você dava uma pausa. E você fez isso, inclusive, ao longo do ano. Eu lembro que tinha uns períodos que você tava numa semana que você tava muito na merda, que você sumia. Sim. E aí você voltava depois e falava, gente, eu dei uma sumida porque eu tava ruim, tava mal. Sim. Você lidou com muitas questões ao longo desses 5 anos. Muito. Inclusive com questões de saúde mesmo, que foram importantes que você entendesse, diagnosticasse, tratasse. E de vez em quando essas coisas ainda batiam e você precisava lidar com isso, né, Júlia? Sim. Então, vamos começar a puxar essa linha do tempo. Como é que foi, então, a decisão da medicina? Como é que o vestibular de medicina entrou na tua vida? Então, eu sempre quis medicina. Não sei como entrou, porque na minha família não tem nenhum médico. Realmente não sei. Eu só sei que desde criança eu falava pra minha mãe, eu quero ser médica e cantora. Edgar! Porque eu gosto de cantar, né? Por mais, tipo assim, seja total um hobby. Eu gostava muito, eu falava, não, vou ser médica e cantora. E aí, sempre fui com isso. Então, cheguei no ensino médio, eu sabia que eu queria medicina. Só que eu estudava numa escola de bairro. Não era uma escola ruim, mas não era aquela escola curso que te preparava pra fazer vestibulares de forma geral. E aí, quando cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu tentei fugir da medicina. Eu comecei a pesquisar outras coisas. Eu fui até, tipo assim, pra direito, porque eu achava... Isso também é uma conversa que a gente com certeza vai ter. Eu achava que eu era super de humanas, né? Porque era o que eu mais gostava, porque matemática eu não estudava o suficiente, achava que eu era super ruim, enfim. E aí eu fui pesquisar em direito, nutrição, enfim. E eu vi que, cara, não tinha nada, que eu sabia que se eu fizesse essas coisas era pra fugir da medicina, do desafio que eu tinha com a medicina. E aí eu já sabia. E os meus pais, eles sempre me apoiaram muito. Meu pai, ele foi uma pessoa que ele chegava pra mim e falava, não, o seu ensino médio, o seu dever agora é passar de ano, curte o seu ensino médio, porque se você quer medicina mesmo, depois eu vou te apoiar no cursinho, quantos anos você precisar. E foi isso. Então, meu ensino médio, tipo, eu curti, eu não me preparei muito bem no ensino médio. Você e foi depois uma adolescente. fui uma adolescente. Eu passava direto na escola, eu era uma ótima aluna, assim, tipo, eu sempre ia acima da média, nunca fiquei de prova final, nunca fiquei de recuperação. Então, tava ali cumprindo o meu dever, mas eu sabia que quando chegasse o vestibular, o buraco era mais embaixo. Eu não tinha aquela ilusão do tipo, sou uma boa aluna na escola, vou passar no vestibular. Não, eu sabia que o buraco ia ser mais embaixo. E aí? E aí, veio o meu primeiro Enem. Gente, surto, porque eu não tinha estratégia de prova, eu era péssima em exatas, eu só sabia humanas e mesmo assim não adiantava nada eu saber humanas porque eu não tinha uma estratégia de prova, então nunca sobrava tempo de prova. E aí veio o querido Tiago Cabral de Física que
por uma coincidência, não acredito em coincidência, né? Pelo universo, ele começou a dar aula na minha escola justamente no meu 3º ano do ensino médio. E aí, ele nunca tinha dado antes, a minha foi a primeira turma. E aí, eu não sei porque ele tava falando do foco. E aí, quando ele falou, eu já tava naquela época querendo procurar cursinho mesmo, né? E aí, ele falou do foco, não, porque quem vai pra lá passa, e não sei o que, sei que lá. Eu, cara, é esse curso que eu vou fazer. Eu não tive mais dúvida, eu não procurei mais nenhum, não sei por quê. Só fui direto no foco. E aí, quando deu outubro, eu já tava ligando pro Rodrigo. Uhum. Já tava ligando, porque o Thiago falou que era super concorrido e tal. E aí, já tava ligando pro Rodrigo. Enfim, aí passou o Enem, tava matriculada no foco. E, gente, um surto. Porque, assim, não dava nem pra eu passar de Uber na frente da faculdade. Eu até consegui, tipo assim, passaria pra nutrição na UF, mas de lista de espera. E eu nem botei, né? Porque eu não queria mesmo. Enfim, e aí começou a minha jornada no foco. E aí você chega ao foco, assim, uma linda gata garota saída da escola, cheia de vontade, cheia de brilho nos olhos, mas muito inocente. Muito, nossa. Muito inocente. Inocente no sentido de não saber ainda o que realmente esperar do vestibular. Tendo, assim, uma vaga noção, é difícil, acho que eu vou ter que estudar muito, mas o que era esse muito dentro das metas que fossem realistas, esse foi um ponto que você sofreu muito. Né, de estar fazendo e sempre com sentimento de frustração, porque idealizava metas que não eram realistas, com déficits em exatas, muito buraco fundo, cratera. A gente brinca que naquela época não era gap, era cratera. Cratera, total. E se dedicando, mas ao mesmo tempo, ainda com uma postura naquele primeiro ano, de tentar fugir um pouco da onde o calo apertava e compensar em outras coisas que você já sentia uma facilidade. E aí você foi tendo que aprender tanta coisa, Júlia. Quando eu lembro dessa trajetória, você teve que aprender tanta coisa para além dos conteúdos formais, mas assim, sobre você, sobre os seus limites, sobre organização. Tanta coisa que eu acho que você hoje recapitular em uma síntese, contar um pouco dessa história desses anos de vestibular, vai ajudar muita gente que tá no início, no meio ou já no final, a se encontrar com você, assim, de falar, putz, cara, eu tô nessa fase que ela tá... Não, tô na outra. Não, caraca, eu já tô no final. Porque você viveu tudinho, assim, tudo. Às vezes uma pessoa, né, que não conheça muito você, né, uma pessoa que tá te vendo aqui agora, se pergunte assim, nossa, 5 anos, pra algumas pessoas... A pessoa pode falar, foi muito. Para outras pessoas, caramba, passou com 5, eu já tô há mais tempo. Então isso também é muito relativo, né? O que é muito, o que é pouco tempo. Sim. Mas para você, esses 5 anos foram exatamente o tempo que você precisou. Sim. Para passar por todas as fases do seu processo. Foi. Tem gente que vive os seus 5 anos em 1. Tem gente que vive os seus 5 anos em 10. O seu durou 5. Então, hoje você olhando para essa história... Que fases, assim, você sente que foram muito marcantes? Ai, eu fico até emocionada, assim, de lembrar. Porque realmente foi difícil. Tipo, foram 5 anos difíceis. Porque além de eu ter um gap, assim, nos conteúdos e tal, eu também tive que aprender muito sobre o meu mental, sabe? Foi uma das coisas que eu mais batalhei durante todo esse tempo. E aí... Quando eu cheguei no foco, eu era uma boa aluna na escola e tal, mas, tipo, no vestibular parecia que era tudo diferente, porque na escola eu tinha aquela facilidade de, tipo, estudar, sei lá, 2 dias antes da prova e ir bem na prova, só que depois eu esquecia, tipo, eu não criava base de verdade, que é o que a gente tanto fala no vestibular, né, que você precisa criar uma base. Então, meu primeiro ano de cursinho foi pra criar uma base. E aí eu entrei no foco, teoricamente presencial, só que veio a pandemia. Em 2020. E aí eu tive que aprender a estudar online. E o foco para mim presencial estava sendo muito bom, muito enriquecedor, porque eu tinha conhecido várias pessoas, eu estava aprendendo a estudar, que eu não sabia estudar pro vestibular. E eu lembro até de um dia que foi muito marcante pra mim, gente, pra vocês terem uma noção do quão era ruim em exatas. Lá no Foco tinha um negócio que era o plantão de matemática. Nossa, tem muito tempo isso. E aí eram 20 questões de matemática que você tinha que fazer em 1 hora, 1h30, não me lembro direito. E aí a professora deixava a gente na sala, a gente fazia as questões e depois corrigia. Gente, quando eu fiz as questões, eu acertei 2 questões de 20.
simplesmente 2 questões de 20. Aí nesse dia eu fui pro banheiro chorar, do foco. Meu Deus, eu não vou passar nunca. Enfim. Aí, ok, eu já sabia que eu tinha que percorrer essa minha trajetória em exatas. Começou a pandemia, eu era aquela pessoa do estude enquanto eles dormem. Então, eu acordava 6 horas da manhã, parava de estudar 10 horas da noite e depois ainda queria malhar. Então, malhava em casa, na minha varanda, de 10 às 11, ia dormir e recomeçava. E, obviamente, deu ruim. E a bateria só assim, né? Só abaixando. E eu me frustrava muito, porque essa primeira fase que você falou, né, de ir construindo as fases, a minha primeira fase foi resolver esse meu gap com a matemática. Então, aos poucos eu fui aprendendo que não adiantava eu ficar fazendo muito exercício de humanas, estudar muito humanas, que era uma coisa que eu já tinha uma certa base. Eu precisava de verdade estudar onde o calo doía. E pra mim era muito frustrante, porque eu pegava um conteúdo relativamente fácil no Enem de matemática, por exemplo, função afim, e ficava, sei lá, 1 ou mais de 1 semana para aprender aquilo. Então era um estudo maçante, que eu fazia uma questão, não conseguia. Tá, pulava para outra, também não conseguia. Aí interrompia o estudo para ter que perguntar pro professor, né, mandar mensagem, fazer de novo. Então era um estudo muito maçante, que demorava muito, era muito frustrante. Então, além de estar tendo essa rotina maluca de querer acordar 6, dormir quase meia-noite, estudando o dia inteiro, eu também não via progressão nos meus estudos. E aí, com isso, eu acabei adoecendo no meio do ano. Eu não sabia que eu tinha adoecido. A minha mãe, que já tinha muito essa paixão pela psicologia, que percebeu e me salvou, assim, e me botou numa psicóloga, me obrigou a ir, que eu não queria ir. E eu fui diagnosticada com uma depressão já moderada para forte. E teve um tempo do ano que eu não conseguia fazer mais nada, só conseguia ficar deitada. Tinha vezes que eu ficava, tipo, olhando, eu me obrigava a estudar. Então, às vezes, eu sentava em frente à cadeira. Ai, desculpa. Eu sentava em frente à cadeira, ficava olhando e não conseguia. Só ficava chorando horas e horas e horas. E não conseguia fazer nada. E aí, quando eu fui pra psicóloga, foi, tipo assim, um respiro pra mim. Porque eu, obviamente, tive que entrar com medicação e tudo. E aí, as coisas começaram a melhorar pra mim, sabe? O que passava pela tua cabeça? Você tem alguma memória, assim, quando você, mesmo com essa rotina doida, estudando compulsivamente, tentando preencher um buraco que tinha ali dentro, se ocupando. O vestibular, ele meio que entrou pra preencher emoções que não estavam sendo resolvidas, né? Então você ia ocupando, preenchendo aquilo com atividades relacionadas ao vestibular, e chegou uma hora que transbordou, a bateria zerou e não adiantava mais botar na tomada, porque dormir já não te descansava mais, tirar um dia sem estudar já não te descansava mais, porque não era o físico, era o mental. O que passava pela tua cabeça? Você lembra? Ah, lembro. Eu tinha muitos pensamentos, assim, muito ruins. Eu comecei a criar uma imagem de mim, de, tipo, que eu era burra, que eu era insuficiente, que eu não ia passar nunca, que, tipo, todo mundo ia passar e eu não ia, porque eu era burra. Então, tipo, foi realmente isso que eu criei de mim, foi essa imagem. Eu me via como uma pessoa burra, que tá bom, se eu passar, vai ser depois de estudar muito, 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 muito mais do que todo mundo, sabe? Era isso que eu criei de mim. E aí você ia preenchendo esse sentimento de se achar incapaz com mais horas de estudo. Custe a saúde que custasse. Sim, total. Tanto que no meu primeiro Enem, eu fui sabendo que eu não ia passar. Tipo, porque eu já ia preparada pro que eu achava de mim. Então, no meu primeiro Enem eu dei meu máximo, mas eu sabia que eu não ia passar. E no meu segundo ainda foi um pouco assim também, sabe? E aí era isso, eu estudava. E a gente, no meio da pandemia, é importante lembrar também de todo o contexto, no teu caso, para além do vestibular, que a gente estava vivendo como mundo, né? Sim. E eu não conhecia, assim, tipo, eu tive 1 semana só de foco. Então, e todos os meus amigos, ninguém fez medicina. Tipo, quem fez acabou indo pra particular e tal. Então, eu não tinha com quem falar sobre. Acabou que, graças a Deus, depois de um tempo, eu consegui criar um grupo com a Lari, que passou ano passado pra UES também. E também depois eu conheci a Vi Freire, que a gente criou um grupo no Discord pra estudar. E aí essas coisas foram me ajudando. Foi um aprendizado novo para todo mundo, assim, a gente tem que passar a usar as redes sociais de uma forma realmente a criar vínculos que eram mais fortes do que até então a gente tinha experimentado
Porque não era mais uma opção encontrar as pessoas presencialmente. Sim. Pois Era é. a nossa única forma de se relacionar. Sim. Era a internet. E isso vai muito do que você falou, daquilo de estar preparada pra criar um daily. Nessa época, não estaria preparada de jeito nenhum. Exatamente. Porque ia vir um comentário desse e acabar comigo, porque era o que eu achava de mim. Eu me Isso. achava burra, eu me achava insuficiente. Se eu tivesse me exposto naquela Você ia época... achar que o Edgar estava falando uma verdade. Eu ia... Verdade, Edgar, você tá certo. Eu ia, tipo assim, cumprimentar ele e falar. Podia até não me abalar, porque era o que eu achava de mim, né? Mas não ia ter maturidade alguma nessa época. E aí você teve o diagnóstico da depressão, você começou a fazer terapia, você teve acompanhamento médico, entrou com a medicação. Isso é uma coisa importante da gente falar, porque infelizmente ainda é um tabu. É muito. Eu demorei pra aceitar que eu tinha que tomar remédio. Sim, Porque é um tabu. a minha mãe, ela sempre me apoiou, porque ela sempre foi muito da psicologia, então assim, ela me apoiou, mas o meu pai não curtia muito essa ideia. Só que aí, quando ele viu que a situação tava do jeito que tava, foi até uma surpresa quando eu contei pra ele que eu precisei tomar remédio. Eu achei que ele ia falar, não, de jeito nenhum, mas ele via, né? Ele tava dentro de casa, ele via como eu tava. Ele, não, filha, já que vai te ajudar nos estudos, tudo bem, vambora. Tipo, me apoiou, sabe? E aí, como é que foi nesse segundo ano? Você já no processo de entendimento, mas ainda tava tudo muito difícil. A gente ainda tava online, a gente ainda tava vivendo ali questões da própria pandemia. Como é que foi esse segundo ano? O que mudou? Então, nesse meu segundo ano, o que mudou foi que os meus estudos começaram a ser bem melhores, porque a medicação me deu um up, sabe? Então, eu comecei a realmente conseguir estudar. Eu não ficava mais, tipo, sentada na mesa chorando, sabe? Eu conseguia estudar, eu rendia mais, sabe? O remédio realmente me ajudou nisso, a sair daquele lugar de querer só ficar deitada na cama. Então, foi isso. Só que eu ainda não tinha aquele olhar muito pra minha saúde mental ainda, sabe? Tipo, por mais que eu estivesse no processo, eu ainda não conseguia implementar na minha rotina prática isso. Então, eu ainda estudava muito, eu ainda me cobrava muito. Foi sendo aos poucos, mas já era um estudo melhor, que eu já conseguia reter mais conteúdo. O estudo ainda, nas matérias que eu não gostava, que era física e matemática, ainda era lento, mas eu já conseguia encarar ele de uma forma um pouco melhor do que no meu primeiro ano. E aí você já sentiu que o nível de confiança começou a aumentar. Mas os resultados ainda não tinham alcançado a performance que você precisava. Sim. E aí você não foi aprovada e entrou em contato com aquela realidade que é 2022, vou fazer vestibular de novo. Sim. Só que Presencial. tinha Sim. um diferencial. Pela primeira vez você ia conseguir viver aquela experiência que você desejava desde 2020, que era estudar presencial. E como é que foi? Sim. Nossa, assim, 2022, o presencial pra mim foi muito bom. Porque, assim, eu nunca fui aquela pessoa que, por mais que eu tivesse ainda não tivesse uma mentalidade de cursinho formado, eu nunca fui aquela pessoa que, vou fazer 50 exercícios dessa matéria, depois vou fazer 50 exercícios da outra. Eu sempre fui uma pessoa que focava muito em construir base. Sim. Até porque, como eu tinha muita dificuldade, eu demorava pra construir base. Então, eu conseguia aos Aquela poucos... metodologia do matéria dada, matéria estudada, não fazia. vai pra próxima, pra você nunca ia funcionar. Não, né? até porque vocês me aconselhavam a não fazer isso. Então, Sim. foi uma coisa que eu internalizei muito. E aí, aos poucos, óbvio que eu sentia muita culpa por não fazer isso ainda, né? Principalmente no meu primeiro e segundo ano. Mas eu insistia no que vocês me falavam. Eu realmente acreditava. E fazia o que vocês me falavam. Então, no meu terceiro ano de cursinho, não ter essa mentalidade do matéria dada, matéria estudada, pra mim foi ótimo. Porque foi um ano que me deu um gás, assim. Eu entrei, tipo assim, querendo fazer acontecer. E estar no ambiente do foco, pra mim, foi muito especial. Foi o ano que eu conheci a Rafa, que é minha irmã, assim, da vida. A gente passou por muita coisa juntas. E a gente cresceu muito juntos. A gente era muito parecida, né? Então, a gente se deu muita força. E essa questão de não fazer o matéria dada, matéria estudada, me ajudou muito, porque foi um ano que eu criei muita base. Eu aprendi muitas matérias que me ajudaram muito. E aí, no final desse terceiro ano, finalmente eu consegui alcançar meu primeiro 38 em naturezas. Foi assim, pra mim, foi tipo, foi loucura, porque eu sempre ficava estagnada naquele 33, 34, tanto em naturezas quanto em matemática, né? O 30 e pouquinho, e humano já ia bem, mas
natureza e matemática era uma luta. E eu sempre falava, Carol, eu estudo tanto e eu sempre fico no 33, no 34, eu não sei o que falta. Às vezes eu lembro que eu falava muito pra você, Carol, eu estudei função afim, eu sei função afim, chega os exercícios, eu acerto, mas chega no simulado eu não consigo converter em resultado. E aí você falava, calma, Júlia, realmente é o processo, às vezes tem algum pulo do gato que com o tempo de prova do Enem você não tá conseguindo, mas que daqui a pouco vai virar automático. E dito e feito, sabe? Foi realmente um processo. Quando eu pisquei, eu consegui acertar os 38 em naturezas e em matemática. E eu fiquei muito feliz, sabe? Sim, total. E aí você começou a ter um pouco mais de brilho no estudo. Sim. Era nítido, assim. Você começou a ter mais brilho no estudo, assim. Começou a ter um viço diferente, né? Sim. E aí melhorou, teve um crescimento, acreditou mais nessa aprovação. Então a gente indo pra próxima fase. Sim. Mas ainda não rolou. Pois é. No meu terceiro ano, eu achava que talvez pudesse dar. Não era aquilo tipo assim, vou passar com certeza. Não, mas eu tinha uma esperança. Até porque tava rolando a UERJ exame único também. Uhum. E no exame único eu não era tão ruim assim quanto eu era no Enem, sabe? Eu conseguia ficar ali nos 50 e pouco, 49. Uhum. Então, pra mim, eu tinha um brilho ali no exame único. Cara, pode ser que deu o exame único pra mim. Sim. Só que aí não dava. Não deu. E aí, quando não deu o terceiro ano, óbvio que eu fiquei triste, fiquei chateada e tal, mas eu sabia que eu ainda podia crescer mais. E podia ir, tipo assim, eu sabia que tinha margem pra crescer. Então não foi uma coisa assim tão fundo do poço ainda, sabe? Eu consegui encarar de boa, né? É. O quarto ano de vestibular. E esse quarto ano de vestibular? Ai, o quarto ano de vestibular foi assim, tava eu e Rafa, né, tipo assim, porque a Rafa também tinha passado por um baque horrível, porque o meu quarto ano foi o quinto dela, que ela é um ano mais velha que eu. Então ela também tinha passado por muita coisa e a gente se uniu e fomos. E eu continuei nessa estratégia de, tipo assim, focava muito no top 3 que vocês passavam pra gente, que era aquilo de escolher 3 matérias pra você se dedicar muito durante um mês, e eu escolhi essas matérias, tipo assim, como vocês falavam, o que mais cai e o que você mais tem dificuldade. E eu levava realmente seus sapos gelados. e eu levava isso muito a sério. Tanto que teve uma vez que eu passei um mês estudando eletrodinâmica. E depois daquilo, nunca mais errei. Porque eu estudava muito, todo o meu tempo livre. Mas eu tenho que fazer... É um estudo sério, né? Mas eu tenho que fazer a lista que não sei quem passou, que... Não tenho. Eu tenho que estudar eletrodinâmica e tenho que aprender eletrodinâmica. Enchia o saco do Thiago. Isso era uma coisa impressionante, né? O quanto a maturidade te trouxe a capacidade de fazer as renúncias que as escolhas necessitam. Sim, eu abonava aula pra caramba. Exatamente, porque quando a gente fala de escolha, a gente fala do que a gente pega, mas a gente esquece do que a gente solta. Sim. A gente abre mão de muita coisa pra escolher algo. Sim. E isso dói no lugar de ego, dói no lugar de insegurança, dói no lugar de medo, que o vestibulando pulsa tanto. Sim. E você teve que aprender a lidar com isso. E você só hoje tá aprovada porque você conseguiu, nessa segunda fase do processo, cara, agarrar, abraçar realmente as suas dificuldades e transformá-las. Porque senão, cara, o tempo só tava passando. O tempo ia continuar passando do mesmo jeito. Sim. E às vezes eu duvidava se eu tava fazendo a escolha certa, porque como era um ambiente presencial, muita gente ficava, não, mas eu não vou abonar. Por exemplo, história, que era uma coisa que eu já tava com uns acertos bons no Enem, eu sabia que eu conseguia estudar só corrigindo prova, que era um estudo bom pra mim. Mas às vezes a pessoa falava, não vou abonar porque, né, não tem como, eu acho que é importante. E às vezes, quando eu tava mais fraca, assim, mentalmente, eu ficava, caraca, eu não sei se tô fazendo certo, se eu deveria mesmo abonar essa aula pra estudar, sei lá, eletrodinâmica. Mas eu ia lá e fazia mesmo assim. E eu ia com dúvidas mesmo, às vezes eu até gritava por você, falava, Carol, me ajuda, eu tô fazendo isso certo? E você, não, Júlia, você tá fazendo certo e tal. Segue. E eu ia. E aí, eu realmente focava
focava. E muita gente me pergunta até hoje, né? Tipo, ai, como é que você dava conta de tudo? Gente, eu não dava conta de tudo. Essa Eu é a dava resposta conta que ninguém quer ouvir, mas é a única resposta total. possível. E às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas você quase não estudava humanas e tal. Gente, não, porque não dá tempo de você estudar tudo. Você tem que saber escolher. Eu sei que dá medo, eu sei que às vezes parece que vai dar errado, né? Que você vai esquecer tudo. Mas você não vai. E você continua no jogo, Júlia. Por mais que você não assistisse aula de humanas, você fazia simulados que tinham a área de humanas. Sim. Total. E aí, era muito gratificante, porque eu via que eu tava me mantendo ali, acima de 38 em humanas, e eu tava crescendo ainda em matemática e naturezas. Até que eu consegui, no meu 4º ano, né, que era o que a gente tava falando, eu finalmente consegui estagnar nos 38 pra cima de matemática e naturezas. E era isso que me dava mais motivo pra eu continuar fazendo top 3. E eu fazia, e aí eu peguei muita coisa, eu peguei estequiometria, soluções, eletrodinâmica, tipo, só pedrada, sabe? E realmente me dediquei muito a estudar aquilo, e é aí que eu fui vendo minha nota crescer. E, cara, esse 4º ano, ele foi marcado por um sabor muito, muito difícil, que foi o quase. Sim. Quase deu. Sim. Foi muito perto. A gente acreditou, a gente tava com uma expectativa tão alta que ia ser daquela vez, todos nós. E não foi. Sim. E aí você novamente voltou a conectar com aquele fundo do poço lá de 2020. E eu acho, Júlia, que foi exatamente daí que veio talvez o seu maior desafio desse último ano. Que foi ter que ressignificar um ressentimento do tipo, porra, justamente no ano que eu tive mais leveza, que eu alimentei minha fé, que eu cuidei do meu bem-estar, que eu acreditei que agora ia. Como assim ainda não foi? E aí vem uma amargura, né? Vem um sentimento assim de se sentir uma boba, uma trouxa. Sim. E você precisou transformar isso mesmo pra conseguir fazer a virada pra última fase e viver o ano da tua aprovação. Porque se você tivesse passado por esse ano só ressentida, só vivendo aquele e se eu tivesse escolhido o campus Cabo Frio e não o campus Maracanã, que era um grande lugar ali de dor, eu só tô vivendo meu 5º ano de vestibular porque eu fui uma burra. Se eu tivesse botado o campus Cabo Frio e não o campus Maracanã, eu teria sido aprovada esse ano e não estaria aqui de novo. Só que se você também não tivesse tido a coragem de encarar a sua história, não tem nada de errado com quem foi pra Cabo Frio, mas não era lá que era pra você estar. Você não estaria hoje com a sua turma, no seu campus, que não era Cabo Frio, era Maracanã. Você não teria vivido a sua história. Então, isso exigiu de você muita resiliência e, sobretudo, muita coragem de encarar a sua história. Não existe o e se. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse... Cara, o e se não existe. A gente vai viver o que a gente tem que viver. Então, eu queria que você contasse um pouco desse último ano, essas viradas entre estar ressentida, estar amargurada, estar arrependida de uma escolha para ter conseguido sobreviver, superviver e terminar esse ano, finalmente, com seu final feliz. Então, no final do meu 4º ano do vestibular, eu já tava meio sugada, né? Então, pra mim, era aquilo ou nada. Eu ia passar naquela prova, porque eu não... Sabe, eu tava sugada, eu já tava... Por mais que eu tivesse ficado muito espiritualizada e tal, durante o meu 4º ano, chegou no fim, eu já não queria mais aquilo, não me via mais vivendo vestibular de novo. E aí, quando veio essa notícia de que, tipo... Ou você vai viver o vestibular de novo, ou você não vai fazer medicina. Cara, meu chão caiu. E aí eu fiquei muito mal, eu realmente fiquei muito mal. E aí veio aquele sentimento do tipo, cara, pra que acreditar? Nos outros anos eu não acreditei e não dava certo. Quando eu acreditei não deu certo também, então não adianta nada. Então eu fiquei, tipo, meio puta, assim. Nem sei se pode falar palavrão, né? Mas Pode falei. falar, né? Eu fiquei
puta com o universo. Gente, fiquei puta real, porque caraca, mano, eu acreditava. Eu ouvia áudio espírita, eu fazia lei da atração. Eu sabia que eu ia passar, eu me via ali dentro. Por que que não veio, sabe? Minha amiga, minha melhor amiga, minha irmã de vida, a gente queria viver isso juntas. Por que que eu não tô vivendo isso com ela? Então foi assim, foi muito triste. E aí a minha depressão voltou de novo. Eu já tava bem, eu fazia tratamento terapêutico, mas ela voltou bem fundo, assim. Eu lembro que as férias eu nem conseguia descansar, assim, porque eu vivia no automático, sabe? Tipo, quando eu tava com as pessoas, eu forçava ali a barra dizendo que eu tava feliz, mas na verdade, por trás, eu só queria ficar na minha cama chorando em posição fetal, né? E aí o meu namorado me ajudou muito nessa época também, porque eu só queria ficar deitada na cama e ele era a pessoa que me ajudava a levantar e tudo mais. Enfim, e aí foi muito difícil pra mim. E aí foi um ano também que eu decidi voltar pro online. Porque eu não aguentava mais a presencial. Eu morava longe, né? Eu morava na ilha, o foco era na Tijuca. Então, pra mim, era muito desgastante. Então, eu decidi ficar online. E eu também queria usar essa maturidade que eu tinha adquirido ao longo dos cursos pra conseguir justamente pegar mais leve e focar no que eu tinha que focar. Se cuidar também, né? Sim. E então, no início do ano, eu comecei muito amargurada, muito chateada, muito triste, sem acreditar que ia dar certo, mas eu comecei. E eu não comecei quando o foco começou de fato, tipo, eu não comecei, segunda-feira, quando o foco começou, na segunda-feira eu fui me organizar e tal, e aí terça-feira, eu acho que foi terça, enfim, foi na semana que eles começaram, mas não foi exatamente no dia. Eu comecei devagarinho, estudava pouco, e eu também estava passando por uma mudança muito grande na minha vida, questão familiar, meus pais tinham se separado, eu estava mudando de apartamento, então foi tudo junto, sabe? Foi a reprovação com vestibular, questões familiares, questões financeiras, que também rolou muito nesse quarto ano, que me pegou muito, e aí eu tava tentando lidar com isso tudo e recomeçando aos poucos. A vida nunca para de acontecer, então a gente vai tendo que lidar com tudo ao mesmo tempo, sim. Sim, e foi tudo ao mesmo tempo, tudo mesmo. Familiar, financeiro, reprovação, foi tudo. E eu tive que, né, bater no peito e pensar, cara, é isso mesmo que eu quero? Aí eu pensei, porra, eu cheguei até aqui, 4 anos, eu não vou desistir agora, eu só vou parar quando eu estiver lá dentro. E eu fui. No início foi meio no automático, foi difícil, foi muito aos poucos, mas aí eu fui indo. E aí eu lembro que eu comecei a criar uma rotina que eu gostava. Eu resolvi, tipo assim, quando eu percebi que eu tava muito na merda, eu pensei, mano, ok, já tô fazendo isso aqui meio que de saco cheio. Então, o que eu posso fazer pra ficar menos pior? Foi aí que eu meio que inconscientemente agora, no caso, né, eu entendo do porquê o meu quarto ano eu ter sido tão espiritualizada. Foi porque nesse momento o meu inconsciente me deu uma bagagem que eu não sabia conscientemente, mas que tava lá. Foi a bagagem do tipo assim, encarar e pensar, o que eu posso fazer pra deixar essa situação menos pior? Tipo, uma bagagem meio que emocional mesmo, sabe? Porque se fosse nos outros anos, que tinha, como nesse momento foi muito específico, tudo junto, nos outros anos eu não ia ter aguentado. Então, esse meu quarto ano me fortaleceu pra eu conseguir, aos pouquinhos, virar a chave, sabe? No meu 5º ano. Uhum. E o que você acha, de que forma você acha que o Daily te ajudou a passar por todos esses momentos ali naquele 5º ano? Cara, primeiro que o meu 5º ano foram momentos de muitos altos e baixos. Tinha vezes que eu ficava bem, aí depois eu ficava mal, aí depois eu ficava bem, depois eu ficava mal. E o dele me ajudou muito porque começou a crescer do nada. Eu não esperava que as pessoas iam me seguir. Pra mim era só uma brincadeirinha pra eu Distrair conseguir. Distrair, tirar um pouco a cabeça do vestibular, porque eu tinha na minha cabeça que quando eu passasse em medicina, eu ia criar um dele, porque eu sempre gostei. Só que aí eu pensei, não passo nunca nessa porra, eu vou criar agora. Aí eu fiquei revoltada, eu vou criar, não vou esperar, chega. E aí também foi o ano que eu tirei minha carteira de motorista, na mesma lógica, que eu só ia tirar quando eu passasse. Se não passo nessa porra, eu vou aprender a dirigir. Aí, enfim, aí o dele me ajudou porque lá pro
pro meio do ano, assim, pra maio e tal, antes do meio do ano, eu já tinha muitos seguidores e muitas pessoas que me mandavam mensagem falando: caraca, Júlia, me identifico muito com você, eu passo pela mesma coisa. E isso me deu força pra continuar, sabe? Tipo, ver que tinham pessoas que estavam na mesma situação que eu, que as pessoas não passavam, que não era uma regra a pessoa fazer, sei lá, 1, 2 anos de cursinho, que tinha gente que também já estava há mais tempo, já estava 5, 6, 7 anos tentando, e ver que eu admirava aquelas pessoas, eu acompanhava a rotina delas e pensava, caraca, essas pessoas são fodas, por que eu não me sinto foda, sabe? Como eu acho que essas pessoas são, mesmo elas tendo bastante tempo de curso, né? Então isso me ajudou a me empoderar, além de eu ter criado amizades de pessoas que, embora não tivessem a vida pública, me mandavam, me escreviam, falavam: Júlia, eu também já tô há tanto tempo no cursinho, eu também quero medicina, você mostrar que você também, às vezes, tá na merda, me ajuda muito, me incentiva muito, então isso foi muito legal pra mim, sabe? Pra eu conseguir continuar, sabe? Me motivou muito. E qual foi a sensação de, depois de tanto lutar, esperar, chorar, sofrer, passar por todos os altos e baixos, quando finalmente você viu seu nome ali na lista? Cara, é uma sensação indescritível. Até porque durante esse meu 5º ano, né, que foram muitos altos e baixos, eu inclusive tive um baixo muito baixo, sei lá, 3 semanas antes do Enem. Que eu até falava com você, eu chorava todos os dias, eu não conseguia estudar. Eu não sei porquê, eu tava vindo bem, né, porque eu tinha colocado várias válvulas de escape na minha rotina, né, então eu malhava no meio do dia, que era a hora que eu gostava de malhar, eu deixei de assistir muitas aulas pra focar no que eu precisava, eu caí muito dentro. O meu foco esse ano foi redação, que tinha sido meu baque no 4º ano, né, que eu tinha tirado 900, e química, porque eu sabia que eu tinha muita coisa pra construir, muita coisa pra aprender. Então, eu deixava as outras coisas secundárias de lado. Tipo, foi a maturidade também que eu já tinha criado, né? Então, eu abri a mão mesmo, sem peso na consciência, pra fazer o que eu tinha que fazer, que era estudar redação, química, corrigir muito bem todos os simulados, seja Enem ou seja UERJ. Isso me ajudou muito. Então, eu tava vindo numa batida boa. E aí, chegou 3 semanas pré-Enem, eu tive simplesmente um surto, um colapso. E aí, eu chorava todos os dias. Eu mandei mensagem pra Carol: Carol, eu quero me recuperar. Tipo, que também foi uma bagagem que eu construí, que eu sabia que eu não podia me render àquele sentimento. Eu tava me sentindo assim, eu tava mal, mas eu falei pra você que eu ia fazer o que eu precisasse fazer pra me recompor e ficar bem até o dia do Enem. E aí você me mandou o áudio falando: não, Júlia, vai aos poucos, segue seu ritmo, não sei o que, sei que lá. Aí eu acho que foi até você que me falou da Bia Lobo, que tinha passado por uma situação igual. Aí eu fui ver o vídeo dela, fui falar com ela. E aí eu fui pegando super leve nessas semanas de reta final. E fui aos poucos me reconstruindo. Júlia, sabe qual a memória que você me contar isso me remeteu? Quando você ainda estava no seu 1º ou 2º ano, que você ficava doente. Eu não lembro o que era, garganta, eu não sei. Você ficou doente, assim... Sinusite. Sinusite, E você ficava desesperada porque você estava doente e não estava conseguindo estudar. E agora o que eu vou fazer? E a minha vida vai acabar e vai acumular tudo e não sei o quê. E eu tinha que falar pra você assim: Júlia, que se exploda tudo, que atrase. Você pode, por favor, apenas permitir que o seu corpo fique doente, porque ele tem o direito de adoecer? Você pode tomar o remédio, deitar na cama e dormir? Você lembra disso, cara? Total. Nossa, eu lembro, porque eu inclusive operei, porque eu tinha sinusite crônica, que eu tinha algum problema aqui no nariz, nem sei o que era, que eu ficava todo mês com sinusite. E só que eu não tava nem aí, entendeu? Eu ia com sinusite pro curso. Você queria estudar com febre. Eu lembro que tinha umas coisas assim que eu quase tinha que falar assim: amiga, sua louca, vem cá. Total. E teve vez, eu já desmaiei quase no foco, porque, sei lá, não sei se juntou, se eu levei meu corpo muito à exaustão, que a Gabi Farias, a Vitória, tipo, brigavam muito comigo. Eu tava indo pra casa de Uber, porque eu já vi que, tipo, era, sei lá, já 5 horas da tarde. Eu passei o dia inteiro morrendo, aí eu me rendi, tá bom, vou pra casa. Eu fui pegar o Uber sozinho. Quando tava descendo na escada, opa, comecei a tontear. Aí eu voltei e elas: Júlia, você é maluca, primeiro que não era nem pra você estar aqui. Eu cheia de catarro, tonta, porque sinusite te deixa tonta, né?
cabeça latejando, e eu ainda ficava puta de tipo, caraca, eu não tenho tempo pra ficar doente, não dá, não posso ficar doente. E aí eu estudava doente mesmo, dane-se. E aí depois de muito apanhar nos meus outros anos, eu comecei a respeitar meu corpo. Tipo, nesse meu último ano, se eu tivesse qualquer resquício assim, tipo, ai, tô com uma dor de cabeça, tô enjoada, eu já deitava pra dormir, porque eu aprendi que, tipo, eu preferia nesse meu último ano estudar com qualidade. Podia ser pouco, mas se eu estudasse com qualidade, tava melhor do que eu ficar ali capengando várias horas doente. Então foi uma coisa que também, um pensamento que me ajudou, mas no início, não me permitia. E uma coisa que eu queria compartilhar com quem tá assistindo o nosso vídeo é que, assim, o quanto é importante a gente sentir orgulho da nossa história e jamais vergonha. Porque tudo que a gente viveu, de bom, de ruim, naquele momento de certo, de errado, cara, se virou aprendizado, tá tudo certo. Sim. Então, desde 2023, o Foco tem um curso que é pioneiro nível Brasil, que é o Start Med, que é um curso focado exclusivamente em alunos que ainda estão no ensino médio e já querem iniciar a sua preparação para o vestibular de medicina. E esse ano, especificamente, eu queria muito convidar uma pessoa que tivesse sido Focker, que já estivesse fazendo faculdade de medicina, para se tornar embaixadora do Start Med, ou seja, uma pessoa que tivesse vivido todas as dores e delícias do vestibular de medicina e pudesse estar ali com eles no grupo, trocando e mediando os encontros com os aprovados, né? E estando ali no dia a dia, cuidando de uma forma um pouco mais próxima da realidade que eles estão vivendo. E aí, na época que eu trouxe o seu nome, eu não lembro alguém me questionou assim, pô, mas será que não seria melhor escolher alguém que tenha sido aprovado direto do terceiro ano? Eu falei, não. Eu falei, eu quero exatamente a Júlia, porque com todos os aprendizados que a Júlia teve, com a própria história dela no ensino médio, não ter nem pensado em vestibular, ter vivido o ensino médio totalmente rotina, escola, aluna, bababá. E depois ter tido que aprender tudo sobre o vestibular após a escola, ela é a melhor pessoa, na verdade, para estar com eles, que já despertaram para o processo de iniciar o contato, a preparação com o vestibular de medicina, ainda estando no ensino médio, para estar ali e falar, cara, eu fiz isso e não deu certo, eu não fiz isso nessa época, mas eu acho que se você fizer desde agora, você vai colher frutos mais rápido lá na frente. Uhum. Tipo, é o oposto, tipo, os 5 anos que você viveu jamais serão entendidos por mim como a Júlia era uma incompetente, viu, Edgar? Jamais, é o oposto. É falar assim, cara, você pagou o preço de todas as escolhas que você fez, das boas e das ruins. Sim. Né? Você viveu tudo que você tinha pra viver e terminou do mesmo jeito que quem foi aprovado direto do terceiro ano, ou quem ainda não foi, mas vai ser porque não vai desistir. Tipo, cada um tem a sua história. E você viveu com muita sabedoria todos os aprendizados que você pôde extrair desse caminho. E hoje você tá ali junto com aquela molecadinha de 15, 16 anos. Eles são baby fuckers real, assim, Sim. né? E você tá ali compartilhando com eles e trocando e falando de coisas que você viveu em outra fase da sua vida, mas que você já tem um olhar pro momento de vida deles que consegue ser muito acomodado. Sim. Entendeu? Então eu acho isso muito legal, porque agora você tá contribuindo com uma nova geração. Sim. Uma nova geração Focker que começou essa preparação numa fase muito anterior à que você começou. Sim. E você tem que entrar em contato com essas dúvidas deles, com esse momento de vida deles em que eles são muito mais ingênuos e em que eles estão vivendo coisas que você olha hoje e fala, gente, mas isso é óbvio, é só você fazer assim e assado. E pra eles não tem nada de óbvio. Assim como pra você no início não tinha nada de óbvio. Você precisava pedir uma autorização, uma validação minha pra ir pra casa descansar porque você tava com febre. Sim. Então, pra mim, você, por ter vivido tão intensamente todas as 3 fases do seu processo, dentro desse time, você é uma pessoa que tem uma sabedoria enorme, assim. Você
absorveu essa cultura, essa mentalidade de ser Fokker como poucas pessoas. Então, pra mim é uma alegria muito grande te ver hoje propagando isso pra nova geração dos Baby Fokkers. Ai, eu fico muito feliz também de poder ajudar, assim, porque é exatamente isso, tipo, eles já têm uma maturidade, assim, muito incrível pro vestibular, que era uma maturidade que eu não tinha, e eu falo pra eles justamente o que eu queria ter ouvido naquela época, sabe? Que eu precisava. Então, tipo, eu gosto muito de falar, porque eu vejo que tem muita gente que passa pelas angústias, pelas frustrações que eu passei, sabe? E é muito doido ainda pra mim falar, tipo, ai, deu certo pra mim, porque às vezes eu ainda não acredito que deu certo, sabe? Tipo, foi tanto tempo que às vezes a ficha não caiu. E aí, tipo, poder falar pras pessoas, cara, calma, se deu certo pra mim, eu não acreditava que ia dar certo, não acreditava, vai dar pra você também, sabe? É muito bom. Então, Ju, com toda essa experiência que você teve, muito bem vivida no vestibular desses 5 anos, eu queria que você deixasse uma mensagem, seja para quem é nosso babyzinho, que ainda é aluno do primeiro, do segundo ano do ensino médio, tá começando agora a descobrir o que é o vestibular de medicina, ou para alguém que já tá há 5, 6, 7 anos, não importa a fase que essa pessoa se encontra. Eu queria que você deixasse uma mensagem do porquê que você acha que, se medicina é um sonho para essa pessoa, é algo que realmente faz sentido para ela, por que você acha que vale a pena seguir nessa luta? Vale. Eu queria dizer, assim, que o processo, principalmente também para as pessoas que já estão há bastante tempo, assim como eu fiquei, é um processo muitas vezes injusto, é muito frustrante. Você se vê muitas vezes pensando coisas de você que não é o que você é mesmo, sabe? Que nem eu falei, me achava burra, me achava insuficiente. Muitas vezes a gente se pega pensando essas coisas por conta de uma reprovação, né? Mas eu queria dizer que vale muito a pena no final, porque por mais que pareça clichê, eu ouvia muito isso, né? Parece muito clichê, mas é verdade. Hoje em dia eu tô na faculdade que eu sempre quis, no Rio, porque muitas pessoas me questionavam, por que você não vai pra fora? Por que você não vai pra fora? Eu ficava, não vou pra fora, porque eu vou passar no Rio, eu quero ficar perto dos meus amigos, da minha família. Enfim, eu tô num lugar que eu sempre sonhei, eu passei com as pessoas que hoje em dia são meus amigos, e que eu vejo, tipo, cara, era para ser com eles. A Rafa, que é a minha irmã de vida, é a minha madrinha na UERJ. A Bia Giri também é minha veterana próxima, a Lari também. Enfim, vale muito a pena. E depois que você passar por isso, por mais que você esteja num lugar de muita dor, de muita frustração, se perguntando, tipo, cara, eu acho que eu nunca vou passar, sei lá, reprovei pela 4ª vez, 5ª vez, 6ª vez, eu não vou passar, você vai passar, porque eu passei. E eu duvidava muito, muito. Eu fiquei muitas vezes real, oficial, no fundo do poço. E eu achava que eu não ia passar. E eu passei, e hoje eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Então você estar fazendo faculdade, olhar pra sua jornada e falar, cara, eu vivi tudo que eu precisava viver, eu construí a mentalidade que eu precisava ter agora pra seguir na faculdade, pra fazer uma boa faculdade, pra ser uma boa médica. Você vai entender tudo, sabe? E o orgulho que você vai sentir, o orgulho de você ter persistido, apesar de tudo estar falando pra você não persistir, é imensurável. É uma coisa que eu tenho certeza absoluta que você vai levar na sua formação de médico. Vai ser algo que, por mais que esteja distante, né? Porque vão se passar anos, você vai ter ali, mesmo que inconscientemente, sabe? Então, assim, eu sei que é foda, mas continua, sabe? Pega leve, se acalma, se permita viver, pegar mais leve, se permita viver com mais calma, se permita, às vezes, não fazer o que você queria fazer, as 1000 atividades que você queria fazer no dia, se abraça e vai, porque a sua hora vai chegar e você vai entender tudo, vai ser perfeito, tipo, do jeito que tem que ser, de verdade. Obrigada, Ju. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada pela confiança. 5 anos entre online e presencial, volta pro online. Eu sei que você não se arrepende de nenhuma escolha, você não se arrepende de nada que você viveu. E eu tenho tanto orgulho de ver todo o seu processo de
crescimento, florescimento, frutificação, ter acompanhado as 3 fases. E você sempre ali, tão carinhosa, sabe? Tão respeitosa com todos nós, com o trabalho do seu time, contribuindo sempre da melhor maneira, sempre de uma forma muito positiva, com cada pessoa ao seu redor. Independente de você estar no seu pior momento, você sempre queria dar o seu melhor. E é maravilhoso ver você vivendo seu sonho realizado. E cada vez, como a gente até estava falando antes da entrevista começar, que a gente cumpre uma etapa disso, assim, é mais uma sensação de êxtase, o seu nome no listão, primeiro quando as notas saem, depois no listão oficial, depois você na cerimônia do jaleco, a cerimônia de entrega da placa de aprovado, você aqui sentadinha do meu lado, você aceitando o convite pra se tornar oficialmente a embaixadora do Start, tipo, sabe, tudo, assim, cada momento é uma concretização de que valeu a pena, de que foram 5 anos muito bem vividos. Sim. É isso. Total. É isso. Obrigada, viu, Obrigada por tudo. a você, Carol. Obrigada. E siga com o seu daily, siga inspirando as pessoas, siga contando a sua história com a sua verdade, do jeitinho que você é. Porque as pessoas gostam de você assim, do jeitinho que você é. Então, siga assim. Ui, juro, dá até vontade de chorar. Você é maravilhosa mesmo. Galera, e eu espero de verdade que vocês também tenham sentido, né, essa energia que contagia a gente quando a gente ouve a Júlia contar a história dela no vestibular. Eu espero que isso tenha inspirado vocês. De repente, quem nesse momento tá aí meio xoxinha, meio anêmica, visitando o fundo do poço, acredita na mola que mora lá. Muitas vezes foi bater o pezinho na mola desse fundo do poço que fez a Júlia voltar mais forte, mais firme. E vambora, cara. Eu já falei isso pra ela algumas vezes. Talvez você também aí do outro lado já tenha me ouvido falar. Eu desconheço outra forma de vencer que não seja levantando todas as vezes que a gente cai. A gente vai cair, gente. A diferença é se a gente vai ter a coragem para levantar ou se a gente vai ficar estirada no chão para sempre. Então, tá no chão, fica aí, se abraça, mas não pelo tempo suficiente a ponto de você passar a gostar do chão. Tipo, fica deitado aí, mas deixa as costas doerem. Levanta, porque tem um lugar mais alto aí te esperando com certeza. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser deixar alguma mensagem, deixa aqui nos comentários. Quem quiser começar a te seguir lá no Daily, fala o Daily pra galera. Vieira Ju Daily. E eu queria falar também que uma frase que eu usava muito é: no fundo do poço tem um trampolim. Gente, como que eu pulava nesse trampolim? Eu ficava, mas eu vou pular nesse trampolim. Eu vou pular. E deu certo, gente. Então, olha só, se você tá no fundo do poço, pula nesse trampolim, tá? E vem pra Med West. Muito bom, galera. Um beijo enorme. Calma aí que a gente vai fazer uma despedida oficial. Pera. De novo, volta. Vamos fazer o beijo e o tchau, aquela coisa. Tá. Então vamos lá. Beijo! Vai. Beijo, Tchau. gente. Obrigada.